Olá, meus amados, queridos irmãos e amigos, bom dia para você. Como é bom a gente poder mais uma vez estarmos juntos, né? Através aqui do nosso Porção Diária da Palavra, chegando até você com a nossa meditação, né? Temos meditado no sermão profético do nosso Senhor Jesus, vimos alguns aspectos do capítulo 24 e hoje eu quero então compartilhar com você um versículo do capítulo 25, né? Mateus 25, verso 20, que diz: aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Amém. Esse texto faz parte da parábola dos talentos, quando o Senhor Jesus ele fala sobre a divisão dos talentos, a maneira como os talentos foram divididos com cada servo, e também fala sobre o momento da prestação de contas e como é importante nós estarmos atentos tanto a uma realidade quanto a outra. Primeiro, nós recebemos os talentos, para que assim então sejam desenvolvidos, para que tenhamos a condição de, através da nossa vida prática, estarmos de fato fazendo com que haja crescimento, desenvolvimento. E naquele contexto ali, não é, receber os talentos, era para que esses talentos fossem trabalhados e a partir então ganhasse outros talentos. É importante nós trazermos como figura para nós que existimos nesse mundo para o louvor e a glória de Deus e para também realizarmos a missão mais importante, que é ganhar discípulos, fazer novos discípulos. Então, quando pensamos nesse aspecto, nós somos chamados para também, na trajetória da nossa vida, estarmos desenvolvendo os talentos que o Senhor nos deu para que o reino cresça, para que tenhamos a condição de apresentar na prestação de contas o que nós fizemos com os nossos talentos, o que nós fizemos, né, com os dons, com tudo que Deus, na verdade, nos concedeu. E aí você pode pensar na realidade da sua vida, sua profissão, a sua família, os seus amigos, o tempo, as suas habilidades, aptidões. Então, você vai colocando tudo isso, vai somando tudo isso, e você, então, pode pensar em uma ampla variedade de situações em que nós seremos chamados para prestar contas ao nosso Deus. Aqui no texto diz que quando o servo se aproximou do seu senhor, então ele disse: o Senhor me deu 5 talentos, eu estou agora trazendo mais 5 que eu ganhei. E então eu faço uma pergunta para você: como que você está aplicando os talentos que o Senhor te deu? O que você está fazendo com eles? É importante que eu e você, nós tenhamos uma resposta franca, sincera, clara, sobre o que estamos fazendo com os dons que o Senhor, então, tem nos concedido, os dons que Ele nos deu, os talentos que Ele nos deu, e a maneira como nós, então, estamos desenvolvendo tudo isso na nossa vida. É importante que tenhamos uma resposta muito sincera para oferecer ao Senhor. Ainda a necessidade de nós estarmos atentos, porque a palavra de Deus diz que nessa prestação de contas em que ele se apresenta, não é? Então nós vemos a figura de alguém que foi muito efetivo, foi muito eficaz na trajetória da sua vida, né? Porque podemos entender que ele aproveitou todas as oportunidades. Ele então investiu o seu tempo, né? Investiu esforço, dedicação, perseverança, disciplina, coragem, ousadia. Você pode colocar tantos adjetivos que você quiser, para que esse servo alcançasse o resultado esperado, para que ele alcançasse a condição de dobrar aqueles 5 talentos. Não foi assim por acaso, não foi por uma questão de acomodação, não foi que aconteceu de qualquer maneira, porque nós sabemos, que se você pegar a figura ou o exemplo de uma plantação, a plantação ela não nasce sozinha, há todo um cuidado, a preparação da terra, lança semente, cuida daquela semente, irriga aquela semente, aduba aquela semente, mantém todos os cuidados para que aquela semente germine, cresça, produza frutos e então ela cumpra o seu papel. Se você
caminhar na direção de um atleta, por exemplo, de alto rendimento, ele tem toda uma questão de horário para acordar, tantas horas para dormir, tanto tempo de dedicação diária de exercícios, a maneira como há uma rigidez, né, de esforço para que ele tenha condição de alcançar o seu objetivo, que é ser bem-sucedido na prova, né, na sua prova determinada. Então, se nós formos ampliarmos isso para outras áreas, nós veremos que há uma necessidade de esforço, de dedicação. E no reino de Deus, na nossa dinâmica de vida espiritual, não é diferente. Precisamos agir com intencionalidade, precisamos agir com esforço, com dedicação, precisamos sim estarmos querendo multiplicar os talentos que o Senhor, então, Ele tem nos dado. Queremos e precisamos fazer isso. Então, que você esteja sempre pensando, né? No dia que chegar a prestação da sua conta, o que você vai fazer? Há muitos anos foi realizado em diversas igrejas uma representação teatral chamada Mãos Vazias. E assim, então, o discorrer daquela representação, né, a ênfase dada é que em meio a tantos que chegaram diante do Senhor com as mãos cheias, né, estavam felizes porque trabalharam, se empenharam pelo reino de Deus, mas alguém chegou diante do Senhor que não tinha nada para mostrar, não tinha nada para apresentar, porque viveu de maneira negligente, viveu para os seus próprios interesses, agiu da forma como bem quis, e esse texto aqui fala para nós que um servo, ele escondeu o talento, ele não fez nada em prol daquele talento para que pudesse ser desenvolvido. Ele então foi reprovado diante do seu Senhor. Precisamos pensar nisso. Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe, que Ele seja comigo e com você, para que tenhamos a condição de, na trajetória da nossa vida, nós estarmos aqui cumprindo de maneira eficaz aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Amém? Vamos então juntos, vamos orar? Querido Deus, Senhor amado, nós somos gratos pela Tua palavra de hoje. Que o Senhor, Deus, nos ajude. Pedimos, ó Deus, capacitação espiritual, pedimos discernimento, pedimos sabedoria, pedimos coragem, ó Deus, determinação, perseverança, para que tenhamos a condição, Deus, de multiplicar, Deus, os talentos que o Senhor tem nos dado. Quero pedir que abençoe a Tua igreja, o Teu povo, seja conosco nesse dia. Assim, ó Deus, nós muito agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. Que você tenha um dia de paz. Até amanhã, se Deus permitir.